Salve, salve! Muito boa tarde. Hoje é um dia significativo e histórico. E a gente está levantando a memória do movimento Mangue Beat, né? Que nasceu, a gente precisa sempre de datas, né? A gente trabalha a mente humana, os historiadores, enfim, a imprensa, né? O próprio cidadão comum, ele trabalha com datas e símbolos. Do Mangue Beat é sem dúvida, né? Historicamente e simbolicamente considerado um manifesto, né? E hoje a gente está aqui para bater um papo com essa figura rara aí, essa pessoa importantíssima para a nossa música, o nosso Alexandre, que entrou para a história não como Alexandre, né? Mas como Dengue. Se a gente falar Alexandre para alguém, vai ficar difícil de alguém entender, né? Quem é Alexandre? Dengue, meu irmão. É uma honra estar dividindo aqui a tela com você. A gente já bateu alguns papos e você é o rei do sorriso, o rei da simpatia e o rei do swing, né? Você tem um baixo como nenhum outro no Brasil. Você sabe disso, né? Porra, Não, a sua importância não sabe. não. Bom, eu não te disse isso, não sei se eu disse isso tão textualmente, né? Tão assim explicitamente já em alguma conversa. Mas eu sou musical, né? Eu sou professor, sou historiador, dou aula de filosofia também, de história, enfim. Me enveredo nesses conteúdos digitais, mas a banda que foi a minha formadora, assim, a minha referência ainda é a sua banda, é que você é importantíssimo ali dentro, né? O seu baixo embalou vários momentos da minha vida, momentos da adolescência, momentos da ida para a faculdade. Eu ia para a faculdade quase todos os dias de história, aqui na Federação. Não sei se você conhece o bairro da Federação, não é um bairro tão turístico, mas eu vou te apresentar. Ouvindo seu baixo, cara, ouvindo sua música e, pô, vocês cada vez se superam, né? Trazem coisas novas a Nação Zumbi tá mais viva do que nunca, né? Mais viva do que nunca. Hoje a gente está conversando sobre os 30 anos do Mangue Beat, né? E aqui a gente queria ouvir Alexandre, o Dengue, sobre a relação dele com a música, como é que nasceu a música na vida dele, quais são as referências de música que ele tem na infância, né? Como foi que isso tudo começou? Qual a primeira vez você percebeu que existia música no mundo? Tudo bom? E aí, gostei da apresentação. Foi, para quem não me conhece, foi bem contundente. É, Cara, para mim a música, eu não sei, não tenho essa lembrança, porque meu pai toca violão, né? Era seresteiro e para mim acho que sempre teve. Eu não tenho um momento X ou Y ali, não consigo destacar isso. Tá, sempre tinha. Na época era aquela radiola de móvel, né? Que tinha em casa, tinha os discos dos vinis do meu pai, e tinha de tudo. Muito música, muito samba, música brasileira, muito jovem guarda também. Umas coisas como Canhoto da Paraíba, coisas de seresta também, de violonistas, os caras, Jacó do Bandolim, tinha esses caras. Então eu já cresci arranhando os discos do meu pai ali, ele ficava puto. Eu lembro que eu ia trabalhar, eu pegava para ouvir, assim, logicamente arranhava a porra do disco todo. E ele ficava puto comigo. Chegava em casa, ora porra! Aí eu me escondia no quarto, aquela conversa toda, né? Aquela novela. Aí ele comprava outro. Aí eu ia lá, eu também ficava com medo, com medo. Depois eu ia lá, porra, eu gosto. Aí eu ia lá e colocava. Enfim, a minha memória é essa, não tem uma memória ponto X não, fixa, não. Ela sempre esteve na minha formação assim, de gente. Eu só não queria tocar. Eu só nunca imaginei que eu fosse tocar um instrumento. E isso para mim foi uma surpresa, na real. É incrível ouvir isso, né? Você me falou isso certa vez, que você não queria tocar e as pessoas, os fãs, né? Enfim, a imprensa brasileira, que ouve um artista tão consagrado como você, né? Que desempenha tão
belíssimamente, né, a sua profissão, a sua arte, a gente acha que você já nasceu músico. A impressão é de os meus alunos devem me ver já como professor, ou como se já nascesse, né, pronto, e a gente se resume aquilo, né, aos papéis que a gente desempenha, né? É E, aquilo, é professor. Pô, o professor tem casa, né? Pô, vi o professor no restaurante, ele come. pai, eu não posso ir em lugar nenhum, né? Eu vou na praia, professor, você é aqui? Pô, não, eu fico nas férias na sala de aula. O cara mora na escola, na faculdade, não Rapaz, tem tempo, o cara não tem família, não tem nada, né? Eu acho não que essa é tem a vida impressão nenhuma. que fica no caso do professor, é verdade. E da sua profissão também, né? Que lida com fã, né? Lida com o público. Então, os fãs, né, com certeza acham que você nasceu tocando baixo, né? Bebezinho ali, você já estava fazendo uma linha ali de baixo. E você falar que não imaginava tocar causa, assim, uma estranheza, né? Na Não, não galera, né? sei, não sei porque na verdade eu sou bem ruim, né? Eu, Para com isso, né? eu sou completamente relaxado, tipo, nunca fui aplicado de tocar, ficar. Pô, Cara, sai pra lá, né? imagine se você Eu se fico aplicasse. espantado, eu fico espantado como isso não fica aparente. Pô, caramba, eu milito muito no mundo da música também, apesar de ser professor, a gente não é só professor, né? Eu me relaciono com as pessoas que construíram essa cena aqui do reggae, essa cena do rock, eu tenho muitos amigos, e você é uma referência no baixo. A fala das pessoas em relação a você é impressionante, assim. Você e toda a banda, né? Uma banda muito competente, a Nação Zumbi, pô. Pois é, a minha Cada um no seu concorrência é papel. forte, né, cara? Os caras ali tocam bem. E eu fico. Na verdade, eu acho que eu lucro disso, né, de ser parte da banda. Porque, assim, eu tenho uma função muito clara que não é tocar baixo nessa banda. É uma outra função, uma função interna. Clara pra gente. Eu acho que o público não percebe isso. Tocar baixo é só um desdobramento do que eu faço ali. E é isso. A minha concorrência é muito forte. Os caras já tocavam, por exemplo, eu já falei que Lúcio Pupilo, com 15 anos, os caras já tocavam, já eram bons. Pupilo já era o melhor baterista da cidade. Enfim, o vento levava, né? Não tinha corpo para nada, mas era o melhor baterista da cidade. E Lúcio também. Chico já era um cara que sempre foi relacionado com cantar, com letra, né? E sempre foi um cara agitador, e um cara que se mexia muito. Então, assim, eu tive o privilégio de estar junto com esses caras, de ter andado na mesma turma que eles. E aí estendo a Otto, a 04, que o Mundo Livre já é 10 anos a mais né, que a Nação. Os caras são mais velhos ainda, já começaram a banda muito novos. E já era a melhor banda da cidade também, do circuito underground, assim, né? Do circuito liso. E eu já era fã, comecei como fã do Mundo Livre e tal, mas isso, acho que isso, a minha turma me dá a impressão de que eu musicalmente sou um cara mais assim, mas na verdade isso é a maior mentira. Isso é fácil. Você, além de virtuoso, além de talentoso, é humilde. Eu fico impressionado com a sua humildade. Ela é linda. A palavra é essa. A humildade é linda sua, assim. Caramba. Num grupo, cada um tem um papel. Eu falo sempre isso nas salas de aula para os meus alunos, né? E cada um dos alunos tem um papel fundamental para que aquilo se torne um grupo, né? É óbvio que Chico tinha essa personalidade, né? Aí, ó, tem um monte de gente aqui falando aqui, ó. Bia Mabi está falando, se ele se aplicasse, não seria ele. Todo mundo aqui rasgando elogios. Não sei se chegam para vocês aqui o comentário. Chega aí o comentário da galera? Chega, fica passando aqui. Aí, ó, o bicho Mas se eu reconhece olhar, eu perco o tudo. foco. Eu É, tenho deficiência. Tenho déficit. então, então vamos lá. É incrível que eu Pô, decore uma música, eu tenho déficit, eu não consigo prestar atenção em nada. Mas música eu consigo. Engraçado isso. é isso. Em cada um com sua habilidade. Então, meu amigo, você, no grupo, na formação daquele universo foi fundamental. Não precisa ter dois Chicos, né? Precisa ter um Dengue e um Chico
né? Pô, precisa ter um Lúcio e um pupilo, né? E isso é que forma o grupo, cara. A riqueza que você traz para aquilo ali é fundamental, cara. Cada um com sua personalidade, cada um com seu jeito, cada um somando da sua maneira. Agora você tocou no nome aí de Lúcio, né? É. Qual é a sua relação com o Lúcio na infância? Como é que isso se estabelece? Ele foi a primeira pessoa que você conheceu assim que tocava profissionalmente? Como foi esse Não, que isso não, foi era construído? colégio. Não, era coisa de colégio. Ah, tocava com colégio, né? Profissionalmente só veio ser realmente todo mundo quando eu comecei a tocar já tardiamente, ali com 18, 19 anos, e a gente formou a banda. E eu lembro que no primeiro. Eles já tinham uma banda que chamava Ola Orb, né? Chico, Lúcio, Helder, Vinícius e Fernando. Esses caras lá de Rio Doce, aqui da periferia, eles tinham essa banda já. Que eu ia ver os ensaios, ia comprar cerveja. Eu ficava curtindo ali, eu não tocava. E é isso, eu não tinha a menor vontade, eu estava muito feliz onde eu estava. E quando essa banda acabou, enfim, tem umas histórias aí, né, entre isso, e começou o Lost Tal, foi quando eu entrei para tocar com eles. Que permaneceu mesmo no baterista, o Chico, o Lúcio, só dois vazaram e eu entrei. E aí eu lembro que o primeiro dia que o Chico disse, vou marcar um show, aí eu disse, pô, show, cara, tá maluco? Não, eu vou fazer não. Que show? Na verdade, eu sou apavorado com show até hoje, eu odeio fazer show. Mas não é um privilégio só seu, não, viu? Muitos, viu? É. Tem cantores Da aí parte, renomados. da parte musical que envolve tudo, a que eu mais odeio é fazer show, assim, é ter um público, é ter uma. Eu me sinto totalmente fora d'água ali. Não é um lugar. Eu fico querendo que acabe logo para eu sair. Eu fico desconfortável. Mas é. E o tempo não mudou isso, não. É uma sensação que eu sinto até hoje. Sempre vou sentir. Porque é isso. Gosto de sentar, gosto de compor, gosto de ensaiar, gosto de tocar sem compromisso, horas, sem a preocupação de ser um ensaio. Mas show realmente é diferente. Eu lembro que esse dia me apavorou muito, me marcou. Disse, não, 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 cara, que show, tá maluco? Não, vou tocar, não. Aí os caras me convenceram, beleza, e foi o primeiro de muitos, né, que vieram a seguir. A partir da Nação Zumbi feita, depois dessa fase aí, foi que realmente, depois do primeiro disco, é que a gente começou a ser profissional, né? A ganhar dinheiro, viver só disso, sem ter outra profissão, sem, sabe, levar isso como uma segunda opção. Fomos muito sortudos. Meu velho, você é de uma transparência, de uma sinceridade assim, linda. Cada conversa que a gente tem, eu fico mais. Não admirador do músico Dengue, que, pô, é indiscutível. Você tem um nome na história da música, mas da pessoa, né? Porra, da simplicidade, é muito difícil no mundo a transparência, né? O sincericídio, né? O sincericídio. Agora, você falou que ia ver os ensaios, né, da Orla Orb. Agora, você foi colega de sala de Lúcio, como é que foi isso aí? Vocês se Sala. conheceram? A gente estudava junto, a gente estudou junto. E foi através dele, na verdade, que ele disse: tem uma banda. E eu fui olhar, era o Ola Ob, foi aí quando eu conheci Chico, Jorge, e Jorge por tabela, porque Jorge também ia olhar os ensaios. Jorge já fazia as letras com Chico, eles já dividiam as coisas ali como irmãos, né? Como eu te falei, pareciam Faísca e Fumaça, aqueles dois corpos daquele desenho. Eles eram grudados. Só que Jorge trabalhava na VASP e aparecia de 6 em 6 meses. E ele tinha aqueles horários ingratos de aeroporto, enfim. E, por outro lado, era ele quem trazia muitas informações. Quando uma banda chegava na cidade, encontrei os caras do Ira aqui, vai ter show, não sei aonde. Ele dizia tudo, porque tudo chegava no aeroporto, né? E como acho que eu já comentei contigo, tinha a banca de revistas do aeroporto, que era a banca onde chegavam revistas importadas, e Jorge era esse cara que, além de Mabuse, que é uma outra capítulo aí, que comprava essas revistas e avisava para a gente que chegava, e a galera ia lá no aeroporto de bobeira para ficar falando merda com o Jorge e comprar a revista.
atrapalhando ele lá na VASP. Não, tenho certeza que não. Devia trazer alegria ali, né? O batente ali pesado de Jorge, acho que ele devia ficar alegricíssimo, né? Chegar essa galera, trocar ideia. E Ele tem tava história assim, fantástica. puto, com um fone no, puto, no balcão atendendo a galera, assim. Ele não era do guichê ali, sabe, do check-in, mas ele ficava ali nas malas e lá atrás. É tanto que até hoje, velho, no aeroporto de Recife, todo mundo conhece Jorge. Jorge! Até hoje a galera é uma lenda lá, Jorge. E vem cá, você tinha dito hoje, no começo da live, de que não pensava em tocar o instrumento, né? Você ouvia muito seu pai, né? Tocar seresta, enfim, as músicas, a referência que a figura de seu pai teve na música, né? Por ele gostar de música. Como é que o instrumento chegou em sua mão? Como é que você começou a tocar? Como é que se deu isso daí? Uma palhaçada, né? Essa história é uma palhaçada. Tudo na minha vida é assim. Eu odiava o lance de tocar, porque eu passei a minha infância dormindo no colo da minha mãe ou no colo de alguém que eu não conhecia na vida. 4 da manhã acordava dentro de um Fusca, um calor da porra. Muitas vezes o carro não era o Fusca do meu pai, era de um amigo, uma Brasília, uma variante, sei lá, que na época não tinha ar-condicionado em carro, que é um calor triste. Sabe, sei lá, em outra cidade, que eles tinham essa mania de ir pro interior, para a zona da mata, que é aqui perto, ou então às vezes até para o Agreste, que rolavam essas serestas, e cigarro, birita, galera beba, confusão. E a minha infância foi terrível com isso. Eu tinha um pavor dessa parada de tocar. Falava, meu irmão, não quero tocar nunca na minha vida. E que eu achava que meu pai tocava muito. E ele realmente toca muito. Ele é muito bom, muito virtuoso no violão. Tocava guitarra quando era novo. Ali na Jovem Guarda, ele tinha banda e tal. Meu tio tem a banda do meu tio lá do Piauí, ele toca até hoje, chama os Brasinhas. É a banda mais famosa de Jovem Guarda dos anos 60 do Piauí. Foi meu tio que fundou. Tocam até hoje. Como o Renato sobre o Caps e tal, os caras. Só que são lá de Teresina. E eu jamais achei que eu fosse realmente tocar. Eu tinha pavor disso. E E aí, foi o violão, com um amigo que queria aprender violão, não tinha da goma um safado, não queria pedir a meu pai. Eu disse, cara, tu vive na minha casa, porque o meu pai disse, vai lá, porra, aprende com ele, me deixa fora dessa. E ele insistiu, eu tive que sentar junto e aprender violão com ele. Meu pai ensinou. Aí ele foi fazer medicina e quem ficou tocando? Eu. da goma largou a bomba, né? A goma largou a goma, meu amigo. Passou a goma E aí, e lascou. e aí mudou sua vida, né? Sem Mudou. perceber. E Mudou assim sem é. perceber. Assim as vidas, as biografias são construídas, né? Eu não nasci sabendo que ia ser professor, as coisas vão acontecendo e a gente vai se encontrando, né? A gente vai se encontrando, vai se reconhecendo, enfim, história linda, história linda. E aí Eu você, pensei muito, cara, sobre fazer história ou alguma coisa assim na faculdade. Eu cheguei a fazer fonoaudiologia, porque na verdade, eu tenho um conflito que perdura até hoje. Eu não sei o que eu quero ser quando crescer. mas eu acho que a dúvida de todo ser humano, né? A Eu gente, não sei ainda. a gente escolhe a profissão que a gente almeja, às vezes que a gente não almeja, e aí, com o decorrer do tempo, às vezes a grama do vizinho sempre é mais bonita, né? A gente olha, pô, tem outra profissão ali, será que é aquela? Enfim, é porque nós somos fluidos mesmo, né? Boa parte do nosso corpo é de água, né? E a terra é muito mais água do que terra. A gente é isso mesmo. Tá sempre buscando. E isso é válido, é bonito. Eu acho muito válido isso. A gente está sempre procurando se encontrar, procurando, enfim, ser mais completo possível. Claro, Dar essa busca mais. tem que perdurar a vida inteira, né? Não pode parar. Agora, me diga uma coisa. Você não tinha instrumento, né? Não. Não tinha violão, não tinha nada. O violão era Como do foi meu que. pai e
o baixo veio depois, aí, uns 3 anos depois disso aí. Como foi essa aquisição do baixo aí? Como foi que se deu isso daí? Eu tava em casa um dia e um amigo ligou, Gustavo Spock, que não é o maestro Spock, é outro cara, o cara que morava lá no meu bairro. E disse, estás fazendo o quê? Eu falei, nada. Ele, tu toca violão, né? Eu disse, rapaz, arranho, ó, não posso dizer isso não. Ele, vem aqui em casa, pô, tô eu, Ariano, que era um outro amigo lá do bairro também, e Marino, que era um outro cara que estudava na nossa sala. E disse, vem cá, tem um baixo aqui. Eu falei, o que é que eu tenho a ver com isso? Ele, não, você vai tocar. Foi esse cara que disse, você vai tocar. E eu fui lá e disse, qual é a parada? Aí ele disse, velho, a gente vai formar uma banda de lambada para tocar 2 dias ali no Pandas, que era um bar que tinha na beira-mar de Olinda, para um grupo de japoneses que tá vindo aí passar o São João aqui. Aí eu disse, meu irmão, que roubada, quero essa porra não. Mas aí, como eram meus amigos, aí eles foram me convencendo, eu disse, tá, então eu sentei, peguei o baixo e comecei a tocar aquela merda. E por algum motivo que eu desconheço, ele tá na minha vida até hoje. Mas a questão lá da época é que eu peguei, sei lá, 18, 20 músicas de lambada entre Beto Barbosa, Kaoma, o caralho a quatro, e deu certo. E os japoneses encheram a lata, ficaram muito loucos, dançaram. A menina que cantou era Lilian, o nome dela, pequenininha assim, tinha uns 15 anos na época, foi com o pai. O pai era o agente dela e ela cantava bem, puta merda, danada. E o pai dela tinha esse baixo que eu toquei no show que me emprestou. E quando acabou que eu ganhei o cachê, eu ofereci para o baixo, né, para comprar. Ele aceitou, eu comprei o baixo. Foi aí que meu primeiro baixo entrou na minha vida, o Frankenstein, ou o vulgo tubarão, porque tem 2 tubarões, tem o de Mabuse e tem o meu. Ô, Dengue, as pessoas estão comentando aqui, eu tô achando barato, né? Dial falou o seguinte: Dengue seria humorista fácil, fácil, fácil. Eu sou Essas meio cearense, histórias, eu sou metade cearense. pô, velho, suas histórias são impagáveis. Pô, cada vez que você conta, eu me delicio, cara. Eu acho um barato. Então, santos japoneses, né? Esses japoneses mudaram, de certa forma, a música brasileira, né? Se não fosse essa expulsão aí, a gente talvez não teria um baixista de Cara, uma excelência aí. palhaçada, cara. Os japas ficaram muito loucos. A lembrança que eu tenho era deles na mesa, pulando, dançando, enchendo a lata. E o bar era da irmã mais velha do baterista, de Ariano. E tava em casa, na verdade, né? E foi aquela confusão ali. A gente ria, cara. Foi bom demais fazer, na verdade. Eu gostei de ter feito. Só não imaginei que isso viraria minha vida, né? E Mudou sua vida. mudou, porque depois os caras resolveram fazer essa banda e souberam que eu estava tocando, eu nem disse. Eu guardei isso era tão queimação que eu disse, não vou falar essa porra pra ninguém, né? E não falei, mas aí a turma, assim, como a gente estudava junto e andava ali, todo mundo, a gente saía junto, e Chico Luxo souberam e me chamaram para fazer parte do Lostal. E aí eu fui, mas fiquei com aquela noia de não, nem fudendo eu vou fazer um show. Aí foi outra coisa que mudou minha vida. Rapaz, tem uma expressão aqui em Salvador que é a seguinte, né? Salvador é um ovo. Não sei se tem essa expressão aí em Olinda. Sim. Significa que, pô, é pequena, apesar de serem cidades gigantescas, né? Recife, a Grande Recife, que tem Olinda e Salvador, são metrópoles mundiais, né? Nós somos um ovo, né? Você vê que você tocou uma vez só baixo, e a galera foi saber lá em Olinda que você estava tocando baixo, e aí você recebeu a proposta para tocar num projeto que no futuro ia virar simplesmente a Nação Zumbi, né, velho? Então Olinda é Irmão, um ovo, né? Olinda, quando você anda 2 quadras, acabou a cidade. Virou Recife. Agora, esse bar ficava em Rio Doce? Esse bar ficava à beira-mar, mas não era de Rio Doce, não. Era beira-mar de Bairro Novo. É um bairro, eu chamo, o nome do bairro é Bairro Novo. Bairro Novo, sim. É o bairro Favela. de Mabuse? O Mabuse era Casa Caiada. É o bairro seguinte.
Esse bairro mais perto da cidade antiga ali. A cidade antiga tem mais um ou dois bairros, aí tem bairro novo, Casa Caiada, Jardim Atlântico e Rio Doce. Eu cada vez mais mergulho na geografia de Olinda e de Recife, né? Essa, Quando você vier aqui, vai gostar de ver em loco. pô, eu tenho que conhecer. Esse bar não deve existir mais, né? Mas esse bar já Não, faz mas parte da. o lugar existe e hoje em dia ele é um templo budista. Sério? Sério. Caramba. Na verdade, Eu faz tenho. tempo que eu não passo ali onde ele era, mas era um templo budista na beira-mar. Eu não sei se ele ainda é um templo budista. Na pandemia, realmente, há 2 anos eu não passo lá. Eu prometi uma ida a Alto José do Pinho, vou estar lá com o Canibal. Próxima, Marconi. vou estar lá com o Marcônio, o grande Marcônio, o velho Canibal. E eu quero conhecer aí esse bar aí, velho, esse templo budista aí, quero tirar umas fotos. Ele já faz parte da história da nação e do movimento todo, né? E Basicamente acaba fazendo. Porra, porque foi o primeiro lugar que eu toquei na vida, assim, né? De show. Eu lembro que eu fiquei tão nervoso que nos primeiros shows, tanto aí, nesse quanto no outro, eu nem bebia, porque eu tinha medo de errar, e realmente errava. A primeira vez que eu ensaiei bebaço foi horrível, eu errei foi tudo. Quer dizer, foi horrível para os caras, para mim foi super engraçado, eu me diverti bastante. Depois E, acostumei. e nesse dia, e essa noite aí foi Tom e Beto Barbosa, né? Só deu Beto Barbosa. Cara, só deu Betão, foi. Tome Beto Barbosa pra cima. A Ai, Docica. ai, amor. Porra, foi bom, cara. Só a Docica, não era a Docica, meu amor. Foi de adocica pra lá, preta fala pra mim. Mas, irmão, foi foda. Foi. Porque como o E Beto bombava, a lambada, os japoneses queriam ouvir lambada. Não, a gente tá no Brasil, que é uma banda de lambada. E a galera teve que fazer uma banda, inventar, sacar, tirar da cartola uma banda. E foi essa aí. Essa tal que só fez esses 2 shows, mas que me serviu de de comprar o baixo. Que hoje em dia tá na mão de Toca. Eu deixei esse baixo com Toca lá em Peixinhos, que ele queria abrir uma espécie de um mini museu da nação. Ele tem os tambores, ele tem os instrumentos da gente antiga. E ele queria fazer um mini memorial lá. E chegou a fazer, mas depois desfez. Então, hoje em dia, realmente eu não sei com quem está esse baixo, mas eu acredito que esteja na casa dele. esse baixo aí já é uma lenda, né? É o Tubarão ou é o Frankenstein? É o Frankenstein. O Tubarão, porque eram dois, o Tubarão, tanto de Mabuse quanto o meu. Mas, na verdade, o meu apelidou os dois de Tubarão. Mas o meu era o Frankenstein, porque ele era, cada pedaço era de um baixo diferente. Cada peça, né? E ele era péssimo. Horrível. E acredita que tinha gente que queria comprar, porque a precariedade de instrumentos era tão grande aqui na época. Ninguém via uma guitarra Fender ou guitarra importada, assim. Não era comum. As pessoas tocavam com as nacionais ou uma porra dessa que nem eu tinha aí, que era repassada de mão em mão. E a galera via e queria comprar. Pô. Me ofereceram várias vezes grana nesse baixo. Eu disse, não, velho, eu não vou fazer isso com você, não. Arrume outro. Esse é péssimo, velho. E vem cá, me diga uma coisa. Depois desse show aí pros japoneses, a galera ouviu falar. Olinda, um ovo assim como Salvador, né? Porra, ó, o dengue, que não devia ser dengue na época, devia ser ainda Alexandre, dengue. Não, era dengue, já era dengue. Sou dengue há muitos anos, desde os 13, 12, 13 anos. Mas não foi Lúcio que botou o apelido, não, né? Foi não. Foi os caras lá da escola. Eu acho que foi o cara que chamava Vitório, o cara que estudava conosco, assim. Não tenho certeza se foi Vitório. Aí, Vitória ajudou aí a criar uma marca forte aí para a música brasileira sem perceber. Botou um apelido dengue e o negócio foi. Caramba, você está recebendo vários elogios aqui. José Félix falando aqui, né? Sobre o seu caráter, sobre sua pessoa, né? Tem cidadão do mundo falando aqui, o baixo mais monstruoso do Brasil. Pô, massa. Carinho da Esses galera. aí, da Lua, Félix, aí, ó, isso aí não acredita não, que isso aí é fuleiragem. E vem cá, a galera ouviu falar
montaram lá o Lostal. Você não fez parte do Olaob, né? Não, fiz não. Eu fazia parte comprando cerveja. O Orla Orb eu acho que era com uma Buse, né? Mabuse era o Bonton Rádio. Bom Era Tom uma banda Rádio, que né? era Chico, Jorge e Mabuse, somente eles três. É uma banda meio contemporânea aí de Orla Orb. Eu não sei se ela foi primeiro ou não, mas era uma banda que era Jorge na bateria eletrônica, Mabuse no baixo e Chico cantava. Era super simples e super legal, sabe? A essência estava ali de tudo. Claro que a essência acaba sendo tudo junto. Acaba sendo Bom Tom Rádio com Orla Orb e com Lostal. E depois com Lamento. Mas muita coisa estava ali. Já uma parte da alquimia que viria a ser a Nação Zumbi estava no Bom Tom Rádio. Uma grande parte também. Pô, relatos preciosos aí, meu irmão. Divertidos, preciosos. Outra, uma questão que eu acho que a galera que tá vendo e que vai assistir depois, a gente vai disponibilizar isso no YouTube, deixar isso aí como memória, né? Para os que virão, para assistir, saber dos pormenores que a gente não tem acesso, né? Uma Os memória a ser pormenores. esquecida. Hã? Uma memória a ser esquecida. Não, de jeito nenhum. É, é, você é de Rio Doce, e Rio Doce parece que bota alguma coisa na água lá de Rio Doce que o terreno é fértil, né? Nascem Não, umas mas de figuras forma bem alguma é interessantes. doce. De forma Hã? alguma é doce. De forma alguma é doce aquela água ali. E aí Rio Doce vai dar pra música, pô, você, Lúcio, Chico, né? Mabuse ali que é pertinho ali, não foi tanto especificamente como músico, mas vai ser É, fundamental naquele movimento ali, né? E o Doce Jorge. vai ter outras pessoas também. Você conheceu seu vizinho, seu amigo, seu parceiro. Como foi esse encontro com o Chico? Qual foi a primeira vez que você viu o Chico na vida aí? Como é que você se apercebeu que existia esse cidadão no mundo? Eu não lembro, te juro. Eu não lembro se foi no ensaio de Ola Ob ou se foi tipo, simplesmente na rua, assim, andando, sabe, junto, já se encontrando e automaticamente, sabe, virando amigo instantâneo, porque, ah, como eu falei já em conversas contigo, né, conversas offline aí, conversas ao vento, a gente eram poucos caras que se que gostavam de muito mais gêneros de música, assim. Lá em Olinda, como você vem dizendo, era um ovo, é um ovo, e naquela época era mais ainda. Então, o cara que gostava de alguma coisa, que fugia a ser forró e música de barzinho, sabe, você conhecia, pô, tem um cara ali naquela vizinhança que sabe, tem um outro cara ali. Apesar de serem coisas diferentes, que cada um gostava, mas a identificação rolava porque não eram coisas realmente aquelas que estavam ali, todo mundo mergulhado, né? Dentro desse caldeirão. A gente fugia do normal. Então, vamos dizer que os deslocados se juntaram. E sempre vai ser assim, né? A gente sempre procura e busca os pares, né? Com que a gente se identifica, a gente se sente mais seguro É, e nos completa, né? Quando a gente tem alguém que tem a nossa identificação, a nossa linguagem, a nossa relação com o universo, né? E assim, foi o que eu falei hoje com o Marconi, né? Com o Canibal. Ele estava dizendo hoje, na você realidade. vai chamar ele de Pô, eu Marconi sou também, né? Ele não gosta, não. de quê? Ele chamar ele de Marconi, ele fica, meu irmão, canibal, canibal, pô. Que nada, Canibal, Marconi. canibal. E ele dizendo para mim, né, hoje, pô, eu era de Alto, eu sou, ele ainda é, né? Ele ainda é. Eu sou de Alto José do Pinho. Todo mundo ouvia samba, ouvia esse tipo de música e eu fui ouvir punk. Então, pô, quando você identifica alguém ali na sua comunidade que traz essa marca e tem essa relação de mundo com você, pô, é uma alegria você encontrar um igual a você, né? Um outro, né? Não tô sozinho. Porra,
Eu sei muito bem o que ele está falando porque a gente se conhece há muitos e muitos anos, né? O Devotos também é uma banda que, como o Mundo Livre, eles são antes da gente. Então, antes da Nação, a gente já ia também, além de show do Mundo Livre, a shows do Devotos. Porque a cena de rock pesado, vamos abranger assim, de Recife, foi sempre muito forte. Tinha sempre muitas bandas muito boas, não só o Devotos, mas tinha várias outras. E tinham festivais, tinham sempre muitos festivais, pipocavam na cidade. Então era uma das coisas que a gente ia ver. E eram sempre nos lugares abertos, parque, praça, com qualquer equipamento, e a galera nem por isso deixava de fazer. Isso já era uma marca da cidade, sabe? Do vai lá e ligue e faz você mesmo. Não espera. Essa É, cena do metal já vinha carregando isso também. e Esse o, impulso. e o punk faz parte da construção da cena mangue, né? Porque você tem o Devotos, e ontem conversando com o Renato, né? Batendo papo com o Renato L., o ministro, o grande ministro, ele me falou que ele e Fred eram punks, né? Eles foram os primeiros punks da cidade. Então, o movimento punk, aquele movimento de contestação, vai ser mais um dos temperos, mais um dos molhos, né? Que vai ajudar a formar esse caldeirão aí que, pô, Chico teve uma felicidade quando botou esse nome Mangue, meu velho. Agora, eu tenho uma grande dúvida, eu não sei se você vai conseguir responder ou alguém vai responder. Quando o Chico teve esse insight de botar mangue, é óbvio que o mangue diz respeito à diversidade, mas será que também pode ser uma alusão a mangue de misturar tudo, de manguear? Não sei se tem essa expressão em Recife, mas aqui em Salvador tem muito forte essa expressão que é, pô, isso aqui é um mangue, velho. Que mangue é esse? Que é uma mistura de vários ritmos. De, que mangue é esse? É tipo assim, que bagunça é essa? Eu não sei se Chico pensou nisso também. Não sei, cara. Na verdade, para nós aqui, o ecossistema manguezal é muito mais presente, porque ele realmente corta a cidade, né? Várias das áreas que a gente pisa hoje, aqui em Recife, dos anos 60 para cá, ou antes, ou até depois também, foram aterradas e é solo de mangue. Então, além da geografia ainda ser cortada por eles, ainda temos esses espaços que foram aterrados. E nós tínhamos uma camisa ótima no começo. Tom Rocha, lá, ele tem essa camisa ainda, que é o percussionista da Nação, que era Sob o Calçamento está o Mangue. Porque ele está aqui embaixo, além de tudo, ainda, né, vivo, e embaixo da cidade. Ele engloba tudo, e a sacada dele acho que foi realmente isso. A gente criança pegava caranguejo na beira do rio, no mangue. Ele está nessa memória afetiva porque era difícil fugir do mangue aqui em Recife. A sacada dele foi genial, porque pegou algo que a gente nem percebia mais que era isso do mangue e redimensionou isso, né, como ele mesmo gostava de dizer. E ressignificou, eu nem gosto muito dessa palavra, mas deu um outro significado para a palavra, para a geografia da cidade, né? Então, automaticamente as pessoas se identificam com isso. Quem mora aqui, quem não é daqui, mas mora, e quem é daqui e mora, a palavra o manguezal diz muita coisa. Pô, é. E Chico, em especial, tem uma relação forte com o mangue desde o nascimento, né? A mãe dele atravessou de barco, né? Tem essa história Quando ele nasceu. é, Você conhece essa história? tem essa história maluca dele. Isso, na época ainda, naquela época ali, ainda tinha mais terrenos, né, que eram mangues do que hoje em dia. Hoje em dia já as coisas são mais aterradas. Mas naquela época, assim, isso, tava no. Eu lembro demais, a minha avó morava na beira do rio Beberibe e eu mesmo cresci catando caranguejo ali, pisando na lama do rio.
para nós é muito a gente, sabe? É muito dentro, é muito o que nós somos. e ele tá fortíssimo na letra de vocês, né? O Mangue o tempo inteiro ele tá sendo requisitado, pô, saiu do Mangue e virou Guabiru, né? Principalmente porque nessa época, alguém, não sei quem foi, provavelmente Mabuse, você pode depois, conversando com ele, ver quem foi, se perguntar isso, se foi ele mesmo, que apareceu com Geografia da Fome de Josué, porque era um livro banido. O Josué era um autor banido, um professor banido, um pesquisador banido, um humanista banido, exilado e banido mesmo, porque você não comprava livros de Josué na banca, na livraria. As pessoas nem sabiam quem era. Maldito, né? Foi realmente, era um maldito que a ditadura militar botou para fora, porque o cara tinha as soluções para a pobreza, para a fome e da miséria. O que é que a galera fez? Esse cara é perigoso, manda esse cara para fora. Sabe? E vamos apagar a memória desse cara. Foi basicamente o que eles fizeram. Né? E ele morreu no exílio, né? Josué de Castro morreu no exílio em 73. Gostoso do exílio, queria voltar para Recife, no Rio também, que ele morou muitos anos. Queria voltar para o Brasil e morreu desgostoso, porque o país dele praticamente expulsou e cortou todas as possibilidades que ele tinha de desenvolver um trabalho lindo que ele tinha como médico, como aquele cara era tudo, né? Cara poliglota, tudo maravilha. E alguém apareceu com esse livro e mudou a nossa vida. Foi a partir daí que algum leu, e nem necessariamente todo mundo leu, mas a história foi rolando e essa coisa do Mangue foi fazendo cada vez mais sentido. Aí vieram as alusões do Homem Caranguejo, Caranguejo com Cérebro, pelo próprio Josué, do ciclo do Caranguejo que ele escrevia. Será que foi José Teles? José Teles já tinha relação com vocês, já? Tinha sim. Pode ter sido Zé Teles, pode ter sido Marcelo Pereira, que é outro jornalista que andava muito com a gente na época também. Pode ter sido Fred, pode ter sido Renato. Eu realmente não sei quem foi que resgatou esse livro. Porque você só comprava ele em sebo, assim, sabe? Sempre em péssimo estado. Era realmente difícil. Hoje em dia você compra. Isso já começou a voltar. Essa é uma informação que começou a circular de novo. Ainda bem, né? Você vê que Chico é tão genial que ele vai ter um insight para a palavra mangue. Ele é um cara que captava, né, assim, absurdamente. Ele vai ter um insight do termo mangue, que inicialmente não vai fazer parte do movimento, ele vai querer botar mangue como uma batida, né? Depois ele vai ser convencido por Fred, enfim, não, valeu, esse é um nome muito maior, é uma cena, mangue, né? É o que está acontecendo, essa cena, né? E aí o que é que vai acontecer? Quando ele teve um insight e ele não conhecia tanto o Josué de Castro, quando ele lê José de Castro, quando vocês leem José de Castro, aquele insight que ele teve vai ter verdade, vai ter essência, cara, e o movimento vai ficar mais forte ainda com a questão social. É incrível isso aí que vai acontecer. É incrível. E é muito louco, né? Porque é uma sequência de coisas, né? Da primeira vez, realmente, a gente não tinha esse contato com a obra de Josué mas as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Não adianta a gente questionar ou ficar pensando em si, porque não dá para redimensionar isso de outro jeito, além do jeito que foi, né? Esse desdobramento, essa similaridade tinha que acontecer, é muito maluco. E a gente, inclusive, até hoje nós falamos de cena mangue ou movimento mangue. Nós refutamos completamente o termo mangue beat, porque ele não diz o que era, né? O que é, na verdade, da essência e o que era. A gente aceita porque as pessoas vêm falando e tal. Beleza, não vou ficar discutindo com ninguém. Mas se me perguntar, eu digo, não tem beat, não. Movimento mangue ou cena mangue. Isso é interessante. Eu já vi Lúcio falar isso, né? Você fala isso. Todos falam isso, né? Tem um amigo que entrou aí, Saulo. Saulo ouve muito rock. Saulo tá dizendo aqui, pô, a live tá tão pesada que caiu minha internet, fazendo elogio aqui. Então,
vocês refutam o nome Mangue Beat, né? Que não era nem beat de batida, né? Fred vai fazer uma música Mangue Beat com I de beat de dados, né? De internet, enfim. A imprensa vai mudar e as coisas passam a não pertencer mais a gente, né? Eu não tive a oportunidade de falar isso com o Lúcio, eu ouvi ele dizer, mas as coisas que a gente faz, quando ganha certa notoriedade, já não é mais da gente, né? E aí mudam e a gente perde o controle sobre as coisas. Claro. A Já cena do perdemos há axé. muitos anos. Hã? Já perdemos esse controle há Pois é, muitos anos. pois é. Faz E uma diferença. vocês são um dos únicos que resistem, né? Tem força e tem personalidade, né? Capa de CD, enfim, N fatores e N ações que marcam vocês como uma banda única no Brasil, velho. É uma banda única no Brasil. Deixa eu só O abrir um movimento. parênteses. Vocês da Abra. Secretaria de Cultura daí de Olinda não tem o que fazer, não? Estão todos na live. Eu estou vendo aqui, viu? Manda essa galera da secretaria publicizar aí esse encontro aí. Ó, estão dizendo que você tá mais novo gato, viu? Eu tô mais novo gato, né? É Rodrigo. Ó, tá de bobeira, né, Rodrigo? E Saulo dizendo aqui que foi o melhor show da vida dele, foi o de Nação, aos 14 anos na Concha Acústica. Vocês já tocaram muito na Concha, hein? Concha pra gente aqui é o panteão, assim, da música. A gente tem uma relação com a Concha Acústica, assim, indescritível. Dengue. Casa. Se a gente toca em Salvador e não é na Concha, a gente fica triste. Me diga uma coisa. Eu tava falando do axé. O axé era um nome que a galera que fez a cena do axé negava veementemente. Não sei se você sabe, mas a palavra axé foi cunhada por um jornalista aqui da Bahia, né? Também do rock. Não sabia. Não. Agamenon, né? Agamenon trabalha até hoje, né? Uma figura aqui dos bastidores, enfim, da música. E Agamenon, por ser roqueiro e olhar com outros olhos pro axé, ele vai largar mesmo, né? Ó, pô, essa música aí, axé. E no primeiro momento as pessoas vão negar o termo e depois vão abraçar o termo e vai ajudar a crescer o termo. Netinho, não sei se você lembra de Netinho da banda Beijo, né, Netinho? Ele vai ser o primeiro cara a assumir esse nome axé. E a partir de então, esse nome que inicialmente não era um nome tão valoroso, vai passar a ser vestido por eles e eles vão ganhar uma força mais ou menos parecido com o que aconteceu com vocês, né? Vocês não consideravam um movimento, nem a palavra esse Mangue Beat, mas, pô, sem dúvida nenhuma vão ganhar notoriedade com esse termo Mangue Beat, né? Mas só ganha força quando realmente, no lugar de origem, dá-se né, esse reconhecimento, porque o axé só teve força porque a Bahia, Salvador, deu esse, vamos dizer assim, esse apoio, esse lastro para que a cena florescesse, né? Aqui em Recife também. Apesar de que eu tenho uma impressão muito nítida de que aqui poderia ser mais forte e realmente não foi tanto, mas enfim, a cada ano a gente vê um florescer diferente disso aí. Não é reclamação de jeito algum, é apenas uma constatação. Mas essa observação sua é interessante porque, assim, o axé vai ser arrebatador, né? Tava falando hoje com o Canibal, ele dizendo que os lugares que eles iam tocar, que vocês foram tocar na Europa, todo mundo já conhecia o Olodum há 10 anos atrás, né? E esperavam que vocês tocassem aquilo quando viam a alfaia e os instrumentos, e era um som diferente, uma outra proposta, né? E o axé vai ser arrebatador nacionalmente, internacionalmente, mas ele vai ter um certo tempo de duração, depois ele vai ter que se reinventar, e vocês, não sei, enfim, pela morte de Chico, enfim, não vai ter aquela arrebatação nacional que o axé teve, mas vocês permanecem, velho, e mais vivos do que nunca, tenho certeza disso. Vocês se reinventam por cada som que vocês lançam de novo, vocês têm a coragem de mudar, e eu vejo vocês cada vez mais vivos, né?
com Cara, novas referências. por exemplo, o Mundo Livre tá lançando um disco novo. Você viu? Só a capa é irada do disco. Não sei se você teve a oportunidade de ver. O Fred andou compartilhando aí nas redes. Aquela capa é sensacional. Então, assim, continua, né? A gente continua fazendo a mesma coisa no fim das contas. Porque, na real, é só o que a gente sabe fazer. E, e tem coragem, né? De se reinventar, de dialogar com o novo, de mudar. Porra, a coragem de vocês é que torna vocês únicos. Eu vi essa capa, eu fiquei impressionado com a capa. Belíssimo trabalho de arte, assim, uma sacada, né? Fiquei impressionado. Acho que Renato que me mostrou a capa. Pô, o cara foi feliz, teve uma sacada impressionante. Deng, me diga uma coisa. A gente falou de momentos significativos na sua vida musical. Tem um outro momento que vai ser um paradigma aí dentro da Nação Zumbi, da banda, do movimento Bug Beat, que é aquela histórica, lendária viagem que vocês fizeram para São Paulo, em bom baianês, de buzu, de ônibus. Foi de buzu mesmo. Foi, cara, foi uma das coisas mais divertidas que a gente fez, na real. Poucas coisas foram tão divertidas quanto aquilo. Na hora, realmente, claro, a gente parecia um bando de hienas. A gente parece um bando de hienas. A gente ri o tempo todo. A gente vai morrer de rir um dia. Eu sempre falo assim que um dia vai encontrar todo mundo. É Renato, eu, Fred, Jorge, Toca, a gente morto de tanto rir. Porque a gente tá passando, a gente tá se fudendo, mas tá rindo, tá tirando onda daquilo ali, tá passando, sabe? E na hora realmente era tenso. Era o busão da Itapemirim, sabe, criança vomitando, gritando durante 3 dias e não tinha case para os instrumentos, a gente levava tudo numa capa de pano, era horrível porque era o que a gente tinha na época. Depois, lá, lógico, depois de disco, as coisas foram profissionalizando. Mas teve essa fase, que foi, claro, a primeira fase. E, na real, é justo, tem que passar por isso mesmo. Eu até acho estranho uma banda que não rala assim, que não passa. Pô, então você não fez o beabá, meu amigo. Você não aprendeu o abecedário, tem que ralar. Saiu da casa de manhã, e já foi gravando disquinho. Não, gato. E o mais legal de tudo foi a estadia, né? No Pico do Jaraguá, né? Lá, né, na residência do seu nobre pai, que domina o Pico do Jaraguá, cara. Na real, é um super lugar dentro da reserva, né? Um albergue eu não sei se esse albergue tem lá até hoje, mas na época tinha, e era um albergue que não tinha ninguém, e ficamos só nós, né? Só nós, diga-se que eram, sei lá, 25 pessoas. Era o Mundo Livre inteiro, mas a gente inteiro, mas o empresário, que era Jujuba na época, não era nem Paulo André, sabe? Era uma banca gigante. E de vez em quando os índios apareciam. Tinha uma comunidade indígena dentro, tinha uma aldeia dentro, e eles passavam, cara. Era bem dentro do mato mesmo o albergue. Era muito bonito. Tinha macaco prego, tinha tudo. A fauna, assim, gigante. Era uma floresta. E a galera passava pintada, sabe? Carregando as crianças naquela tipóia e tal. Era bem interessante. Rapaz, eu conversando com o Renato ontem, aí, Renato é figura, né? E aí ele me Demais. dizendo, o ministro, ele me falando do kit, né? Um kit que vocês preparavam. Rapaz, você lembra o que é que compõe esse kit aí? Como era o nome do kit? Eu não lembro, não. Renato talvez lembre. O nome eu não lembro agora, mas o kit era um plug, sei lá, um colar de plug, um pau do índio e, sei lá, um chapéu de palha, alguma coisa assim. E eu acho que tinha o manifesto, né? Que o primeiro era o release, né? Talvez tivesse um manifesto junto.
Esse era um kit promocional para a imprensa, para gravadora, para jornalistas e tal. E esse pau do índio derrubou muita gente, né? Derrubou, cara. E de certa altura, ele virou moeda de troca, porque acabou o dinheiro e a gente tinha uma porrada de pau do índio. Então a gente negociava, dizia, ó, bicho, a gente precisa de uma grana, compra aí os pau do índio. Aí a gente começou a vender para poder comer, fazer as coisas. Isso também, já numa segunda leva, já com gravador e tudo, ali no primeiro disco, a gente contrabandeava clandestinamente pau do índio para São Paulo, para o Rio, para vender para a galera. Dava a muita gente, mas alguns a gente vendia porque era onde a gente tirava uma grana. Barato, bicho. Essas histórias aí não tem preço. Tem uma galera perguntando aqui, Saulo tá perguntando, que a gente falou que a música chega a um momento e um movimento que já não é nosso, né? Já não pertence a você. E o que é que você acha de você Lançou, não é mais seu. e o que é que você acha de sua música ser atemporal, né? Sua música ser... Bom, que bom que alguém acha que é atemporal, porque realmente ser datado é estranho. Eu não consigo pensar assim numa música datada. Eu vou dar de exemplo aqui agora. Ontem eu vi Erasmo Carlos anunciando um show no Rio que ele fará agora, sei lá, em fevereiro, talvez esse mês ainda, não sei direito. Que é basicamente, eu não sei se exatamente assim, mas é dizendo que o seu futuro é a Jovem Guarda, alguma coisa assim, o futuro das pessoas é a Jovem algo dizendo que relacionando a Jovem Guarda não com o passado, mas ainda com o futuro, que não sabe. E eu adorei isso, porque para mim isso diz muita coisa. Até respondi lá, pô, o meu futuro está na Jovem Guarda, porque é isso, a temporalidade das coisas, né? Sempre tá. O Dalamo Caos, você ouve ele hoje e ele continua muito presente, vai ouvir daqui a 20, 30, 50 anos. Quando acabar a Terra, o alienígena vai vir pegar aquilo ali, vai botar e vai achar aquilo interessante. Isso, na real, é muito legal que isso aconteça, né? Para mim, eu acho ótimo, não tenho o que reclamar. Eu acho que a música é para isso mesmo, ser atemporal. E para mim, eu escuto Led Zeppelin, é atemporal. Eu escuto, sabe, Roberto Carlos é atemporal. Eu escuto Bob Marley, é atemporal. Para mim, a minha relação com música de certo modo, atemporal. Você tocou um ponto interessante, seria bom a gente deixar isso registrado. Hoje, assim, a gente namora com coisas do presente, com coisas do passado, depende do nosso momento, né? A gente vai buscar ali. Hoje, o que é que embala seus dias aí? O que é que te faz brilhar os olhos aí? Que música faz você? O que é que você está revisitando aí, ou ouvindo de novo, conhecendo aí? Pô, cara, nem sei. Randômica, né? Ela não existe um padrão para ela. Eu simplesmente escuto 10 coisas ao mesmo tempo. Eu gosto sempre desse modo aleatório, porque eu não consigo mais sentar e ouvir um disco inteiro. Muito louco. Isso para mim ficou lá nos anos 90 ainda, que eu sentava e botava um disco e eu ouvia inteiro. Hoje eu ouço milhões de discos de uma vez, né? Acho que só eu não, muita gente, as pessoas. É um jeito novo, assim, de a gente se relacionar com a música. Mas é muito bom. Outro dia desse eu tava aqui embaixo do prédio aqui, aí desceu um cara que eu conheço mais ou menos assim de vista. Ele desceu com a caixinha Bluetooth dele e botou e disse: Posso ouvir um som? Eu disse: Pode. Aí, pá, The Smiths. Aí eu falei: Porra do caralho. Aí eu colei nele, eu nunca tinha colado pra conversar com esse cara. Eu colei nele e disse: Puta merda, cara, adoro The Smiths. Aí ele rolou. Foi uma tarde inteira que eu fiquei conversando merda com ele aqui embaixo. E a gente ouvindo The Smiths. Eu disse, aí isso até me lembrou. Fazia muitos anos que eu não parava para ouvir um artista só. Assim, também é muito bom. Mas, assim, em geral, eu não tenho paciência. Eu não sei nem te dizer o que é que eu estou ouvindo. Porque eu tenho, assim.
Entra coisa nova, entra coisa antiga que é nova, coisa nova que é velha, enfim, vai, É, vai dando. mas o contexto faz isso com a gente. Hoje a gente tem Spotify, pendrive, que mistura tudo. E você está ouvindo no YouTube, e aí ele te direciona para outra música, e a gente termina surfando nessa onda no pendrive, Spotify da vida. E as coisas são diferentes, os tempos são diferentes mesmo. A gente não tem mais aquela música física, né? Não, só aquela opção, né? Você só tinha que ouvir aquele disco dos Beatles ali, sei lá. E pronto, não tinha mais o que ficar ouvindo milhões de coisas. Hoje em dia você tem na palma da mão, como a gente está falando aqui. E é muito louco raciocinar sobre isso, mas é verdade. Eu vou abusar da sua memória. Não sei se você vai conseguir resgatar. Ela, Mas, coitada. mas voltando aí para aquele show, aquele histórico show no Aeroanta, vocês lembram? Eu perguntei ontem para Renato, perguntei para algumas pessoas, perguntei para Mabuse, eles não lembram. Quando vocês saíram de Recife, pegaram aquele ônibus, que na frente eu acho que foi Jujuba. Jujuba não foi com vocês, nem Jujuba, nem Renato. Acho que eles foram na frente, né? Em outro ônibus. Não lembro, não. Não sei, não. Na minha cabeça fomos todo mundo junto. Foi todo mundo junto. Mas você se recorda se vocês foram só para fazer o show no Aeroanta? O que levou vocês para lá foi para divulgar o material? Foi isso? Foi por isso que vocês viajaram? Foi, a gente conseguiu. A gente viajou, a gente vinha planejando isso há um tempo, né? Um pulo em São Paulo para divulgar. Então a gente conseguiu nessa heróica viagem um show no Aeroanta com a Rádio Brasil 2000 lá de São Paulo, uma festa da Brasil 2000. Conseguiu também uma apresentação no Fanzine, que era um programa de Marcelo Rubens Paiva, e com isso junto disso também, além disso também um programa livre de Serginho Grosman. Então nós conseguimos uma façanha, na verdade, para umas bandas que ninguém nunca ouviu falar na vida. A gente tinha um feedback positivo, um retorno positivo de Hermano Viana, que já andava a falar por aí. Miranda também. A demo da gente já tinha dado uma rodada. Então a gente já tinha uns caras chaves como eles falando bem por aí da gente, sabe? Do movimento, das bandas, que tinha alguma coisa ali em Recife acontecendo. E aí, com uma boa dose de cara de pau e sorte, a gente foi indo. Na verdade, a fórmula é essa. E o profissionalismo foi vindo depois, né? Porque nós éramos bem ruins, a gente tocava mal, sabe? A gente foi realmente começando a ficar bom nisso, com, claro, a quantidade de shows e com o costume de entrar no estúdio e gravar com andamento no ouvido. E gravar e regravar, gravar com a mesma intensidade para não ficar diferente, enfim, gravar rápido. Isso veio vindo realmente com a demanda, mas em primeiro lugar, nessa época aí, foi a cara de óleo de peroba na cara e sorte. Sem isso, ninguém vai para lugar nenhum, meu amigo. Vai nada. E depois vocês ainda fizeram um pit stop em Minas, né? A volta, né? Que era foi providencial, porque a gente tocou num lugar que chamava Drosófila. Não existe mais há muitos anos. Era um lugar bem underground lá em Minas, lá em BH, que tinha. E uma maluca, Sandra, quis patrocinar a gente ficou hospedado na casa dela. E a viagem de volta serviu para a gente dar uma parada, para não ser tanto tempo, e lá a gente também vendeu uns pau do índio, sabe, ganhou um cachê, comeu, e para voltar, eu lembro que na volta de Belo Horizonte, a certa altura, acabou tudo que a gente tinha de dinheiro, e era um bom percurso de 24 horas, assim, talvez mais, talvez menos, a gente ficou sem poder comprar uma água. Eu lembro que a gente olhava um pro outro e dizia, né, foda, puta que pariu. E essa vida é tão linda, tão interessante, que depois dessa viagem de buzu aí, passaram esses perrengues aí, depois vocês vão fazer show em Nova York, velho, né? Na Alemanha, enfim. Como foi essa experiência internacional aí? Como é que ela bateu em você? Você se imaginava nessa cena?
Cara, mesma coisa, cara de pau. Aí já tinha trocado com o Paulo André, já tinha gravado o disco e a gente sentou com Paulo André principalmente sentou com uma porrada de revista gringa com, sabe, com que tinha os festivais, pegou, botou o CD, o release todo em inglês e saiu mandando pelo correio, carta por carta para a direção de cada festival. Foram muitos, muitos, muitos. E foi numa dessas, e nessa a gente conseguiu agilizar uma turnê na gringa. E o lance do Central Park, que foi também super importante, e a intervenção de Gil, já lá naquela época, para deslocar o show dele ou o nosso para o mesmo dia. Porque nós tocaríamos, a princípio, em dias diferentes. E ele foi quem foi lá na organização e disse, não, eu quero que os caras toquem no meu dia. Então, isso foi a coisa mais legal que aconteceu até então. E, na verdade, é um marco para a gente, porque aí proporcionou aquelas imagens bonitas que tem na internet, que tem a gente tocando, ele tocando, e a certa parte, a certa altura, tem Gil chama Chico no show dele e eles dois saem de mãos dadas e tal. E é massa demais aquilo ali. Presenciar aquilo foi lindo. Me considero um cara super sortudo. Mais do que ter ido tocar é ter visto o Chico e Gil andando no palco ali. Pô, que cena linda, que cena. Que, de certa forma, guardando as devidas proporções, o movimento do Mangue, a cena Mangue, é uma continuidade com outros atores, com outro contexto, em outro lugar, mas tem uma proposta muito semelhante à do tropicalismo que Gil tinha feito há décadas atrás com Caetano. Você, de certa forma, Gil, acho que um cara muito iluminado, com um cara, porra, diferenciado, ele vai ter esse insight, porra. Essa garotada que está chegando agora aqui, de certa forma, lembra o meu momento lá atrás. Então, é um encontro de gerações, é um encontro dos Brasis ali, do Brasil da década de 60 e 70 com o Brasil moderno, da década de 90. É algo muito simbólico, e você tá ali presente, vendo aquilo ali, imagina a emoção que foi, né, cara? Uma outra cena com o Gil que eu lembro bastante, que para mim ficou na memória, assim, eu guardei, num pouco de memória que eu tenho, eu guardei ela. Foi quando a gente chamou ele para gravar Macô no segundo disco, e ele foi lá no Nas Nuvens, né, estúdio do Rio, e sentou, pegou um violão, botou no colo e ficou contando. Cara, a gente encheu ele de perguntas. Ele contou milhões de histórias. Cada um que, quando ele terminava uma, o outro vinha. E aquela história? Aí ele ia lá e aquela música? Ele ia lá e tocava, e não sei o quê. Sabe, ficou tipo uma roda de amigos com um cara que toca violão e contava histórias. E era só que esse cara era Gil. E, e aí, a certa altura, acho que Bide falou assim, e o Maracatu Atômico? Aí ele disse, essa música é muito legal. Aí ele foi e tocou na minha cara aqui, o braço do violão dele estava na minha cara. Aí eu fiz, peguei. E essa E foi demais. E quando a gravadora veio com dizendo, aí vocês têm que gravar Maracatu Atômico, tem que gravar, que nós não tínhamos gravado. Os caras mandaram a gente voltar para o estúdio. Na verdade, a gente foi para São Paulo, passou uma tarde e gravou. Eu lembro que quando a gente chegou lá, ele disse, e aí? E a música? Eu disse, eu sei, porque eu peguei na hora que ele foi lá no estúdio. Eu vi ele tocar. Caramba. Rapaz, ninguém sabia dessa história, de você ter pego ali essa malandragem. Caramba, Ela não é uma música fantástico. difícil. Ela não é. Eu vi ele tocando na minha frente e peguei, né? Mas, mas mesmo assim, vocês vão dar uma, uma, uma leitura própria para o Maracatu Atômico que Gil não deu, Não, né? ele tem uma própria. Ele também é massa, ele é foda porque ele tem a dele, que é própria dele, né? Nós fizemos uma própria nossa. A gente mudou uma besteirinha ou duas ali para não ficar igual. Na verdade, não com esse intuito. Assim, a gente mudou porque é isso, é o estilo de cada um. Cada um, quando passa pelo nosso liquidificador aqui, já sai de outro jeito. Perfeito, perfeito, perfeito. É, 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 agora, tem alguns.
alguns pontos interessantes nessa construção que a gente vai pensando depois de 30 anos, né? O momento do boom do release, que depois passou a ser chamado de manifesto, enfim, tudo aquilo que estava acontecendo. A primeira festa, né, uma das primeiras festas que vocês fizeram para angariar dinheiro para a irmã de Pupilo viajar. Não sei se você lembra dessa festa. Você lembra dessa festa que foi Teve a sexta sem sexo? teve essa festa que foi organizada por Renato e Helder, eu acho, DJ Dolores. Teve essa primeira. Essa aí foi uma festa pré-tudo, né? Isso foi quando o Ale foi para a Bélgica e rolou esse. Vamos dizer que rolou esse chá de panela aí para ela poder ir. E você lembra do local que foi feito? Não lembro não. Não lembro nem fudendo, É, cara. Não era um lembro não. prostíbulo, velho. Vocês alugaram um prostíbulo antigo, que é o Adilhas, Ah, que já era fica no ali no Adidas, Cade... né? É porque Era. foram tantas festas lá nesse lugar, eu já não lembro mais qual foi o quê. Onde, quem foi, quando. A gente realmente vivia nesse lugar. Éramos nós, os marinheiros e as putas. A gente vivia nesse lugar, cara. E aí parece que não tinha lugar mais para alugar na cidade, enfim. O orçamento naquela época era curto, e aí Renato acho que Helder, né? E Acho que era Dolores eles dois. vão alugar o Adilhas, que era um prostíbulo. Vocês vão fechar o prostíbulo, né? E vai botar um nome inteligentíssimo para a festa, que é Sexta Sem Sexo, né? Não vai ter Porque sexo. era dentro, né? Atrás ficavam os quartinhos que os caras É. iam, os marinheiros iam para lá. Era isso. E a gente, na verdade, queria apenas um lugar para fazer festa. Então, e deu super certo, porque quando a dona, esqueci o nome dela também, mas quando a dona viu, esses malucos estão dando dinheiro, o pessoal vem e lotava o lugar, era a maior Babilônia lá dentro. E hoje já faz parte da história da música, meu amigo. Eu nem sei se esse lugar existe ainda, é lá no centro. Como foi tudo meio revitalizado, mas eu acho que ele ainda tem. Não sei se ele funciona como tal, mas ele está lá ainda, com certeza. Pois bem, eu conversando com vocês nesses últimos tempos, né? Para produzir o material, cada vez mais você começa a ficar imerso, né? Eu sou de fora, eu não participei do movimento, então meu olhar é outro. Como pesquisador, né? Então você termina captando coisas que quem está de fora consegue enxergar. E vocês falam sempre comigo sobre o impacto que o movimento do axé causou no Brasil todo. E causou também. Vocês têm muito mais a influência rock, a influência punk, a influência hip hop, África Bambata, né, Public Enemy, né, Chico e Jorge do Peixe, né? Muito. Mas o axé, até como negação de alguns, né? Alguns da cena alternativa vão negar o axé, né? Mas mesmo sendo negado, ele vai ser importante porque ele vai formar. O Lamento Negro era uma banda de samba reggae. Era uma banda de ritmos afro, mas eles calçavam muito no samba reggae, eles gostavam muito de tocar, né? E o que não é mal, na verdade, é ótimo, porque na verdade eles, como grupo afro, cara, é excelente que eles façam isso, né? Que eles fizessem isso, que ainda façam hoje em dia. Mas no desenvolver da coisa, nós desenvolvemos uma identidade que não foi nem maracatu, nem axé, nem nada, né? Nós desenvolvemos um lance nosso, no caso de cada banda, né? Eu nem digo que foram todas, porque cada uma é muito diferente. O Devotos é um lance, o Mundo Livre é outro. Os caras lidam até mais com samba. E a gente é que faz esse caldeirão multicultural, né? E quando junta todo mundo, faz muito sentido. Meu velho, dividir o momento com você é um privilégio pelo seu carisma, velho. Você é cara Nossas conversas natural, são carismático. ótimas. A gente foi bater na travessia de Magalhães. Foi.
um dos papos da gente, a gente foi falar do Estreito de Magalhães, foi uma delícia. Família Schumann. Pô, eu vou agradecer mais uma vez, velho, sua disponibilidade, seu encantamento. Você é um cara encantado com a vida, um cara de bem com a vida, porra, verdadeiro, simples e extremamente virtuoso, velho. Não tem um lugar que eu transite que as pessoas não falem da sua qualidade musical e da sua pessoa. Você é bem quisto por todo mundo, é sangue bom demais. Então, parabéns pela sua pessoa, velho, pelo que você é. Não só profissionalmente, que para mim não é mais importante, mas enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? Essa leveza, essa transparência. Pô, é uma honra estar do seu lado, meu velho. Obrigado aí pela. Tenho nem o que dizer também. Acho que depois dessas tantas conversas malucas, né, a gente desenvolveu uma relação muito legal, é, né, nós dois assim também, fora de pesquisa, né, de tudo. E espero que isso perdure o resto de nossas vidas, ainda que distantes e por vezes entrelaçados, a gente continue, porque eu gostei muito, sou super interessado em história, nem só. Cara, uma das coisas que eu menos gosto é música. Meu velho, tô te esperando aqui para beber uma água abençoada aqui da Bahia, pegar um axé aqui, velho. Vai ser uma honra, vai ser um prazer dar uns rolé nessa cidade aqui bacana e te apresentar alguns lugares que talvez você não conheça. Com certeza não, nunca tenho tempo. Logo mais estarei por aí. E eu quero estar de bobeira mesmo. Quero ir, sabe? Eu não quero ir tocando, não. Tô com medo de tocar, não tô afim de tocar agora. Não tá legal. É vírus, é isso, Bolsonaro, é tudo junto. Não tô afim de me meter com isso agora, não. Quero paz. Meu dengue, todo o axé do mundo para você e para sua família, meu irmão. Você também, meu irmão, e para todo mundo que participou, que entrou, que saiu, que perguntou e que curtiu e riu aí com a gente. Muito obrigado. Saravá, meu velho. Gravar. Valeu.